Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Vivo, mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta segunda-feira. Após críticas dos caminhoneiros, o governo decidiu suspender a nova tabela dos fretes rodoviários. E o presidente Jair Bolsonaro quer ter acesso prévio às informações de dados do INPE sobre aumento de desmatamento na Amazônia. Anúncio de liberação do Fundo de Garantia deve sair nesta quarta-feira para tentar dar uma irrigada na economia. Previsão de chuvas para o meio-oeste americano mantém dados do USDA em xeque sobre as condições das lavouras americanas. Os detalhes na participação do agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. E ainda é claro o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio. E é por aqui que a gente começa o programa desta segunda-feira, dando uma conferida no fechamento das bolsas internacionais de commodities. Começa pela Bolsa de Chicago aqui, os 4 grãos lá negociados, fechando em queda hoje, hein? Revertendo a situação de sexta-feira, tivemos uma sexta-feira com preço em alta, agora uma reversão bastante significativa, particularmente no caso da soja, queda de 1,5%, queda de 2 dígitos aqui na Bolsa de Chicago para a soja, milho também, 2,1% abaixo de sexta-feira, o trigo foi pior, deu uma despencada de 2,8%, e o arroz aqui foi que caiu menos, mas também não conseguiu sustentar as cotações, queda de 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão subiu 0,5%, o café voltou a cair, caiu bastante, 2,1%, o café arábica em Nova York. Em Londres, o café robusto, equivalente ao nosso conilão, não foi diferente, queda de 1,8%, e o açúcar também acabou cedendo aqui 0,3% em relação à sexta-feira. Ainda em Nova York, o suco de laranja com queda de 1 ponto percentual, o cacau ao contrário, o cacau deu uma disparada boa hoje, subiu 2,6%. Aqui no Brasil, o boi gordo na B3, fechamento estável nesta segunda-feira. E o dólar com queda de 0,1% no encerramento dos negócios desta segunda-feira. Cotação da moeda americana, fechando o dia a R$ 3,74. Bolsas internacionais. Vou começar aqui pelos grãos aqui na Bolsa de Chicago, acompanhamento que acabou influenciando os mercados no dia de hoje, que levou a essa queda aqui quase generalizada. Soja com queda de 1,5%, conforme a gente viu aqui, basicamente por 2 fatores importantes aqui, ou 3. Um deles aqui é a previsão de um clima mais ameno para o desenvolvimento da safra americana. Tivemos aí, depois daquele período de excesso de chuvas, aí o clima esquentou, ficou mais seco, com temperaturas altíssimas no oeste americano. Agora a tendência para os próximos dias, aparentemente aqui, um pouco mais tranquilas. Esse é um assunto que a gente vai comentar agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos daqui a pouquinho, para ver se é isso mesmo, quais são as tendências do clima para o desenvolvimento da safra americana, porque esse é um fator agora que vai pesar nos preços, chamado mercado de clima, ainda por uns 2, 3 meses aqui, até a definição da nova safra dos Estados Unidos. Esse foi um dos fatores. O outro foi, havia uma expectativa na sexta-feira, e isso ajudou a fazer com que os preços subissem bastante na sexta, de que os chineses, havia rumor nesse sentido, estariam voltando a comprar soja americana em volumes até bastante expressivos. Isso acabou não se confirmando e acabou atuando no sentido oposto hoje na influência na Bolsa, ou seja, não se confirmaram esse negócio, os preços cederam da mesma forma que tinham subido na sexta. E além disso, um terceiro fator aqui é a falta de notícias de avanço nas negociações entre americanos e chineses sobre o seu contencioso comercial. Tem uma promessa aqui de retomada das conversas, andar conversando por telefone, mas nada evoluiu aqui e concretamente até esse momento. Milho também com previsão de clima mais ameno no meio-oeste americano, foi outro fator aqui que determinou a queda dos preços do cereal, da mesma forma que a soja. Além disso, uma fraca demanda aqui, saindo hoje os dados sobre as inspeções para exportação, ficaram abaixo da expectativa do mercado. E não foi diferente do caso do trigo. Vem um dia de realização de lucros hoje, os preços despencaram também por falta de demanda, queda forte aqui nos números de inspeções americanas para exportação. Depois do fechamento da Bolsa, é bom citar aqui, a gente vai comentar daqui a pouco com o Marco Antônio da Rural Clima, a situação das lavouras americanas. O dado foi divulgado depois do fechamento da Bolsa, mostrando que a soja aqui está com 54% das lavouras apenas em boas condições. É pouco, mas na verdade ficou dentro da expectativa do mercado. Portanto, aí, possivelmente não vai ter grandes reflexos do comportamento dos preços amanhã.
é pouco, né? A situação de apenas pouco mais da metade da safra em boas condições, o resto em condições irregulares ou até ruins, mas o mercado já vinha precificando isso, portanto, ficou dentro da expectativa. No milho, não. O milho saiu dado aqui de 57% das lavouras em boas condições, o mercado esperava um pouco melhor a situação, em 58% pelo menos. Então, isso aqui pode dar alguma sustentação aos preços do milho no pregão de amanhã da Bolsa de Chicago. Trigo, eu já falei aqui, na Bolsa de Nova York tivemos aqui o café despencando de novo, caiu 2,1% hoje, basicamente fatores técnicos aqui, além do fato de que nós estamos aí com ampla oferta global e isso acaba sendo um fator de pressão permanente sobre os preços. Ou seja, o mercado oscila um dia para o outro, sobe bem num dia, cai bastante no outro, mas na verdade por trás de tudo aqui não tem muita sustentação aqui dos fundamentos. Os fundamentos indicam uma oferta ampla em termos globais, inclusive aqui por parte do Brasil. Algodão com um dia mais positivo hoje, subiu 0,5%, basicamente aqui por uma recuperação técnica, depois dos preços terem atingido o seu nível mais baixo em 3 anos. O algodão caiu muito ultimamente aqui por tendência de uma maior oferta global, inclusive aqui por parte do Brasil. Agora, então, tentando aqui uma pequena recuperação aqui depois dessa queda bastante forte que tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas. Para finalizar aqui, nós temos o açúcar aqui com leve queda de 0,3%. Tentou aqui dar uma recuperada aqui, mas acabou não tendo sustentação. A recuperação que chegou a ser tentada aqui tinha a ver com os preços do petróleo, que subiram bem hoje, 1,1% na Bolsa de Nova York, 1,4% na Bolsa de Londres, mas acabou não dando sustentação aqui, normalmente daria nos preços do açúcar aqui via produtos derivados, como é o caso da cana-de-açúcar, como é o caso do etanol. Bovespa, para finalizar aqui, com alta de 0,4% no dia de hoje. Muito bem, está aí o retrato do mercado nesta segunda-feira. A gente vai em frente aqui com as nossas notícias aqui de interesse do setor agropecuário brasileiro. Olha, a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que estabeleceu novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário, foi suspensa após desagradar a categoria. Durou pouco, apenas de sábado para esta segunda-feira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, mandou uma mensagem a caminhoneiros após uma paralisação iniciada parcialmente no dia de hoje. No áudio, o ministro diz que o governo também erra. A resolução foi publicada pela ANTT na última quinta-feira e entrou em vigor no sábado. Mas, segundo Tarcísio Freitas, vai ser aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros. Há uma reunião prevista para quarta-feira. Os caminhoneiros querem um valor maior do que o estabelecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. O objetivo era adequar os preços aos diferentes tipos de cargas, rotas e veículos. Mas a maior parte dos valores ficou mais baixa que a versão anterior. A tabela de frete foi criada no ano passado pelo então governo Michel Temer e foi uma das reivindicações da categoria para pôr fim à paralisação de maio. O presidente Jair Bolsonaro falou que deu carta branca para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para suspender a tabela de preços mínimos do frete rodoviário. A greve dos caminhoneiros começamos a trabalhar desde ontem à tarde para a noite, foi até meia-noite reuniões, hoje de manhã novas reuniões, mais pessoas envolvidas, e o Tarcísio passou a ser o homem da negociação. Eu tive informes, que não são informações, que estaria resolvido o caso, ok? Eu dei algumas diretrizes, outras determinações na reunião também que participei hoje de manhã. E nós temos que, mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas, né? Deve estar muito bem informado, especial por parte do GSI, que é o nosso órgão de informações está lá, para tomarmos decisões adequadas no futuro, para o futuro do Brasil. E se ele revogou a nova tabela, a decisão é dele, todo o nosso governo apoia a decisão tomada nos limites dado ao ministro Tarcísio. Tá aí, começa toda uma novela, outra vez aqui, da tabelamento dos fretes rodoviários. E num momento bastante complicado aqui, tem muito milho para ser embarcado, muita soja ainda, remanescente da última safra. Tanto aí, a ameaça de uma paralisação é uma péssima notícia nesse momento. Sem contar que a própria tabela continua sendo um problema aqui, que, segundo os usuários do transporte de carga, que são os traders e as agroindústrias, uma tabela que não deveria existir na economia de mercado. E, além disso, acaba sendo até um tiro no pé para os próprios caminhoneiros, porque é uma tabela que
cria um piso aqui, uma garantia de preço, seja qual for, acaba atraindo mais caminhoneiros aqui, comprando mais caminhões e acaba a concorrência sendo ainda maior do que já havia anteriormente para os caminhoneiros já estabelecidos. Sem contar que muitas empresas, por exemplo, três de agroindústria, acabam formando a sua própria frota para não ter problemas aqui em termos de escoamento dos seus produtos aqui. Portanto, aí tem uma super oferta de caminhões, de caminhoneiros, e para menos carga que deva ser transportada. E acaba o efeito disso sendo o contrário do que aconteceria numa economia de mercado, quer dizer, os preços caindo, o preço do frete em função da oferta maior que a procura. Os caminhoneiros querem exatamente o oposto, ou seja, um preço ainda maior numa situação complicada como essa. Não vai ser fácil. E o governo brasileiro confirmou que não vai abastecer 2 navios iranianos que estão parados na costa de Santa Catarina. A medida se deve ao receio do Brasil sofrer alguma represália por parte dos Estados Unidos, que, ao saírem do tratado nuclear e barrarem o comércio com o Irã, ameaçam com sanções e multas outros países que continuam a negociar com o país do Oriente Médio. Ao menos 2 cargueiros iranianos, alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, estão na costa catarinense na fila para atracar no porto de Imbituba. Um está com 66 mil toneladas de ureia. O segundo recolherá 67 mil toneladas de milho, vendidas ao Irã. O problema também se estende ao Paraná. Outras 2 embarcações com cargas de ureia e milho também foram impedidas de abastecer. O caso chegou a parar na Suprema Corte, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a liminar da Justiça Paranaense que previa o abastecimento. As empresas responsáveis pelas embarcações iranianas estão em uma espécie de lista negra dos Estados Unidos. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com o Irã. O governo americano proibiu empresas e governos estrangeiros de fazerem negócios com entidades que estão sob sanções. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está alinhado à política dos Estados Unidos de sanção econômica contra o Irã. As empresas brasileiras foram avisadas por nós desse problema e estão correndo risco nesse sentido, e o mundo está aí. Tá? Eu, particularmente, estou me aproximando cada vez mais do Trump, fui recebido 2 vezes por ele. Ele é a primeira economia do mundo, ele é o segundo mercado econômico. Uma situação delicada para produtores e exportadores brasileiros, uma vez que os iranianos são grandes importadores de milho do Brasil e estão entre os principais compradores de soja e carne bovina. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre clima aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Fique aí que a gente já volta. De volta com o consultor Terra Viva. E nosso assunto agora é clima. Eu converso com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Muito boa noite, Marco Antônio. Obrigado por atender aqui no nosso consultor Terra Viva. Marco Antônio, o que o mercado está acompanhando mais de perto aqui é o clima lá nos Estados Unidos. Como é que está a situação lá, Marco Antônio? Saindo hoje os dados sobre a situação das lavouras americanas, continua ruim, ou seja, 54% da soja apenas em boas condições, o resto é irregular ou ruim. Milho também não é lá essas coisas, 57%, que não é um índice muito favorável. Agora, o clima vai ajudar ou vai continuar atrapalhando nas próximas semanas, Marco Antônio? Boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Olha, Silmar, realmente o clima não está ajudando plenamente aí o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, tanto de milho quanto de soja. As condições ainda são para chuva para os próximos, desses próximos 15 dias. Porém, essas chuvas devem manter o solo com excesso de umidade e isso manter uma condição não tão favorável assim ao desenvolvimento das lavouras. Portanto, Silmar, as condições para o pleno potencial produtivo das lavouras já está totalmente comprometido nos Estados Unidos. Agora, é saber exatamente o tamanho da área lá que foi plantada ou que vai ser colhida de soja e milho, né? E qual o real impacto disso tudo, quanto vai ser a quebra, né? Hoje a gente já fala no mínimo aí de uma quebra aí de seus 5%, no mínimo aí tanto para soja quanto para milho. Quer dizer que a situação agora é um pouco menos ruim do que no início da safra, mas de qualquer forma continua ainda irregular, né? Não, sim, lógico que as condições melhoraram um pouco com relação ao que
a gente viu há 2 meses atrás, 1 mês atrás. Perfeito. Mas ainda as condições não estão totalmente favoráveis, não, até porque tem muito calor. Além da chuva, as temperaturas estão bastante elevadas no meio oeste americano. E isso dá uma condição totalmente adversa aí para o pleno desenvolvimento das lavouras. E o mercado de clima, consequentemente, deve continuar agindo sobre o mercado, provocando aqui oscilações fortes nos preços, como a gente viu na sexta-feira para cima e como vimos nessa segunda-feira aqui para baixo, tanto para a soja como para milho e também para o trigo. Marco Antônio, e aqui no Brasil, está chegando uma frente fria nova lá pela minha terra, lá no Rio Grande do Sul, trazendo muita chuva. Vai trazer frio também, Marco Antônio? Não, Silmar, é lógico que nós estamos no inverno e tem temperaturas baixas. Mas os próximos 10 dias vai ser de bastante chuva no Rio Grande do Sul. Lógico, horas são chuvas mais intermitentes, alguns momentos nem tanto, vai ficar 2 dias sem chover, depois volta a chover, né? Mas os próximos 10 a 15 dias, ou seja, toda essa semana e semana que vem, serão marcados por chuvas mais regulares, não só no Rio Grande do Sul, mas também sobre o Paraguai, Santa Catarina e sul do Paraná. Né? Então, mas não há previsões de geadas. Essas frentes frias que estarão sobre o Rio Grande do Sul provocando chuvas, não deixará que a massa de ar polar entre e aí provoque quedas de temperaturas. No entanto, na primeira semana de agosto, que é lá para o dia 5, 6 de agosto, há uma tendência de que uma nova massa de ar polar entra e essa sim pode levar a quedas mais bruscas das temperaturas, mas não dá para falar ainda sobre geada, que estamos há 15 dias do evento, né? Mas que é fato que vai entrar uma massa de ar polar para derrubar bem as temperaturas no dia 5 de agosto, isso vai. Perfeito. Hoje eu ouvi falar, Marco Antônio, que essas chuvas que estão chegando ao Rio Grande do Sul são chuvas inicialmente torrenciais. Né? Você vê algum problema, algum prejuízo aqui, por exemplo, as safras de inverno que estão em andamento nesse momento, como é o caso do trigo, não? Olha, Silmar, realmente os volumes previstos, principalmente para essa semana, são bastante elevados, acima de 60 milímetros de acumulado. Lógico que algumas dessas tormentas que devem atingir o Rio Grande do Sul deve provocar problemas aí para o trigo, né? Principalmente para aqueles trigos plantados mais cedo e que já estão em uma fase um pouquinho mais adiantada. Mas, de forma geral, não vejo grandes prejuízos às lavouras gaúchas de inverno. Marco Antônio, para finalizar, e a nossa vizinha Argentina? Hoje eu vi a notícia aqui, é impressionante os números da atual safra que estão sendo estimados lá na Argentina. Eles tiveram uma quebra forte no ano passado, especialmente na soja. Para esse ano aqui, a previsão é de safra recorde, tanto de milho quanto de trigo. Trigo, 19,5 milhões de toneladas, a maior safra da história. Só a soja que talvez não repita o último recorde aqui. Ou seja, está tudo bem lá com eles. O clima está ajudando também, Marco Antônio? Olha, Silmar, para a soja e para o milho já foi, né? Mas claro, com relação a trigo, não há previsões de chuva para esses próximos 15 dias, né? Ou seja, essa semana e semana que vem, não há previsão de muita chuva para a Argentina. Por enquanto, as condições estão excepcionais lá para o trigo. Vamos ver já a partir da segunda-feira da semana que vem, quando a Argentina não terá chuvas, como as lavouras se comportam, né? Porque essa ausência agora de chuvas na Argentina pode sim trazer algumas complicações. Lógico que ainda continua com uma estimativa de safra recorde, não estamos falando em quebra de potencial produtivo aqui, mas fica um alerta aí para que essas 2 semanas serão de chuvas bastante escassas na Argentina. Perfeito. Muito bem, eu conversei com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa noite, uma boa semana para você, hein? Eu que agradeço, Silmar, um abraço a todos aí, uma excelente semana. Obrigado. Vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos ver como é que fecharam os mercados físicos aqui, Brasil afora, aqui dos principais produtos do nosso agronegócio. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje a divulgação de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre desmatamento no Brasil. Para Bolsonaro, divulgar dados alarmantes prejudica o país. Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, né, eu sei que a grande maioria são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também no mínimo. Então, quando o INPE lá
detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA para divulgar, não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando a questão do Mercosul, ou até acordos bilaterais, nos dificulta com a divulgação desses dados. Então temos que ter responsabilidade. E no meu entendimento, houve um percentual muito grande de desmatamento. Então quando você pega os dados, você compara, levando-se em conta 5 dias, que é de 5 dias, ou um prazo de ter 1 hora ou menor, e a pessoa conduz para aquele lado. Então, o que nós queremos é isso. E o chefe do INPE vai ser ouvido, sim, pelos ministros, para conversar com ele, para que isso não pode continuar acontecendo. Tá? Você pode ver a mesma coisa que um sargento aqui, um cabo, passa para frente uma notícia sem passar pelo capitão, coronel, brigadeiro. Não está certo isso aí. Muito bem, vamos ver o comportamento dos mercados físicos agrícolas nesta segunda-feira. Muita oscilação aqui, acompanha a gente. Vamos lá. Olha aqui a soja. A soja teve um dia ruim aqui em termos de preços. Preço no Porto Paranaguá com queda forte aqui de 2,5%. Também queda nos preços no interior do país. Passo Fundo menos 1,3%. Cascavel caiu 2,1%. Tivemos queda aqui também em Rondonópolis, em Sorriso, no Mato Grosso. Estabilidade em Rio Verde. Ficou em R$ 71 por saca. Dourado, sul do Mato Grosso Sul, também caiu, 0,7%. Uberlândia não mexeu, ficou em 73%. E quedas aqui de 0,7% em Barreiras e também em Balsas, lá na região do Mato Piba. Milho também não teve um dia muito bonito hoje. Queda forte aqui no Porto, Paranaguá aqui, 5,1%. Tudo aqui, claro, refletindo aqui a queda, especialmente na Bolsa de Chicago hoje, que foi forte, tanto para soja como para milho, né? Então, refletiu diretamente aqui no mercado interno. A queda no Porto foi mais forte aqui, 5,1% para R$ 37,00. Campinas ficou estável, em 37. Queda forte também em Cascavel, em Sorriso, no Mato Grosso. Rondonópolis não mexeu. Rio Verde caiu 1,8% e Dourados terminou o dia com queda de 3,6% a R$ 27,00 por saca. Uberlândia e Erechim, são outras duas praças que a gente acompanha diariamente, não teve alterações, pelo menos que fossem registradas. Café com queda aqui no sul de Minas, o Arábica, para R$ 410,00, 1,2% a menos. Cerrado Mineiro também caiu, mesmo percentual, para 415. Rio Tipo 7, na zona da Mata Mineira, aqui não mexeu, ficou em 330. Oeste de São Paulo, bebida dura aqui, R$ 405,00, menos 1,2%. E o Conilon, lá, o Tipo 7 em Vitória do Espírito Santo, estável em R$ 275,00 por saca de 60 quilos. Para terminar, o boi gordo aqui, nas praças que a gente acompanha, a maior parte aqui sem alterações. Araçatuba aqui, R$ 154,00 arroba. A única alteração registrada aqui, Goiás, sudoeste de Goiás, R$ 141,00, menos 0,7%. E a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta segunda-feira. E você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, que é disponível no Google Play. Fica agora com o leilão da raça Nelore. E a nossa agrocidade homenageada de hoje é Ourinhos, aqui em São Paulo. Uma boa noite a todos e até amanhã.